29. O atendimento ao público, para que seja considerado de qualidade, implica a satisfação de todas as necessidades do cliente? Essa é chata. E aí? Vamos lá. Esquece a prova, esquece a questão. Respondam vocês. Vamos supor que você está numa loja, eu sou o vendedor e eu estou aqui para te atender. Você vai considerar o meu atendimento de qualidade somente se eu fizer tudo o que você quiser? É? Então tá, você chegou para mim e falou assim, vendedor, Wendel, eu quero levar essa filmadora, R$1.000. Ah não, eu quero pagar 500. Desculpa, senhora, ela é 1.000. Não, mas eu só tenho R$500. Senhora, R$500 não tem como. Consigo um desconto para a senhora. De quanto? R$100, cai para 900. Não, mas eu só tenho 500. Senhora, lamento, por R$500 não tem como vender. Não é nem o preço de custo dela. E acabou o atendimento. Tu vai sair da loja falando mal de mim porque eu não quis te vender por R$500? Jura? Você vai fazer isso comigo? Eu não tenho culpa se eu não posso, meu Deus. Entende? Eu não pude satisfazer todas as suas necessidades. Mas por uma questão óbvia e lógica, não é o preço não dá nem o preço de custo da câmera. Entende? É esse tipo de coisa que falta malícia para alguns de vocês na hora da prova, não só nesse tipo de questão de qualquer matéria, de muitas vezes tentar enxergar o contexto do que a questão está perguntando. Pô, beleza, esquece o exemplo do desconto. Você chegou aqui na loja, quer levar essa câmera e quer que eu embrulhe para presente. A loja não trabalha com papel de presente. A gente nunca teve o hábito de embrulhar para presente para nenhum cliente. Eu não vou poder embrulhar para você. Tu vai falar mal do meu atendimento? Porque eu não tive papel de presente? Pô, mas é a necessidade do cliente. Cara, mas aquela frase, o cliente sempre tem razão, é uma das maiores mentiras que já puderam inventar no mercado. Quase nunca o cliente tem razão. Quase nunca. Mas a gente tem, como atendente, que passar de uma forma que ele sinta que sempre tem razão. E muitas vezes a empresa abrir mão de algumas coisas para cativar esse cliente, para conquistar esse cliente. Porque no fundo, uma pessoa sabe que está errada quando está exigindo algo que vai além do normal. No fundo, alguém sabe. Mas eu tenho que fingir que esse cliente tem razão, embora no fundo ele saiba que não tem. Estou falando no sentido, quando eu falo a frase o cliente sempre tem razão é uma mentira, não em qualquer situação. Nas situações do cliente querer algo sabendo que é demais, sabendo que a empresa não tem aquela prática. Então a frase o cliente sempre tem razão, nesse caso é uma mentira, não tem razão. Mas eu como vendedor que já fui no passado, trabalhei já numa loja, por isso que eu lembrei da situação e citei, que não tinha papel de presente e o cliente ficou indignado. Só que foi uma venda tão boa, a comissão foi tão alta daquela venda, ele comprou vários relógios comigo e tal. O que eu fiz, cara? Pedi licença para ele, rapidamente eu fui numa papelaria lá dentro do próprio shopping, comprei papel de presente, paguei lá R$2, uma folha de papel de presente, R$3, voltei para a loja e embrulhei para ele. Qual foi o grau de satisfação desse cliente? 100? 1000%. Toda vez ele passava na loja, toda vez ele comprava comigo. Só que eu fiz algo, primeiro que não era a regra da loja, e levei uma chamada de atenção do gerente, que eu não devia ter feito isso. Mas por outro lado, não fui demitido por isso e o cliente sempre me procurava. Então quer dizer, mas aí fui eu, né? O certo mesmo era ele ter se convencido de que não era possível, que a loja não trabalhava com papel de presente. Mas é porque, olha só, clientes também são foda, desculpa a palavra. Fala tudo, meu Deus. O cara exigiu o papel esse cliente exigiu o papel de presente e não falou o motivo. Depois, conversando com ele, eu falei, o senhor parece estar com pressa. Então, não, rapaz, é por isso que eu queria o papel de presente. Porque eu já estou saindo daqui, eu já estou entrando no carro, eu já estou atrasado para a festa, para a comemoração que eu tenho. Eu já quero chegar lá entregando presente para a pessoa, e eu já estou atrasado. Por isso que eu fiquei chateado de não ter papel de presente. Pô, se o cliente já chega, olha, é hábito de vocês ter papel de presente? Não. Poxa, mas tem como você quebrar meu galho? Eu já tenho que sair daqui, tal, enfim. Pô, tu vai fazer... Até o gerente da loja iria comprar papel de presente pro cliente. Pô, e parece que o atendente tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Esse que é o pior. Você não tem que ter a empatia, se colocar no lugar do seu público. E olha que eu estou falando de uma loja. Vamos trazer isso para a realidade do cidadão num posto do INSS. Será que o servidor do INSS se põe no lugar do aposentado que está na frente dele, desesperado, querendo aposentadoria e indignado porque todos os documentos sumiram ou porque todas as empresas que ele trabalhou nunca registraram para o INSS? O que a INSS pode fazer nesse caso, se a empresa nunca registrou? Nada.
Esse cara vai ter que procurar a justiça do trabalho, mover uma ação contra a empresa. E se a empresa não existir mais, já for falido? E se o dono da empresa já tiver morrido? Essa papelada nunca existiu. Eu não tenho como fazer nada. Mas existem técnicas que, se você, mesmo falando não para o cliente, para o cidadão o tempo todo, falando não, existem técnicas que você fala não o tempo todo, ele ainda sai de lá elogiando o seu atendimento. Mas não porque você mentiu ou porque foi falso, por técnicas de atendimento mesmo. Aí a importância de outra matéria que cai bastante em prova, que é atendimento. Que muita gente acha que é superficial, supérflua, besteira. Tem teoria de atendimento, tem os passos do atendimento. Então, por exemplo, os passos são pré-abordagem, abordagem, apresentação, contorno de objeções, fechamento, follow-up, acompanhamento e manutenção. Você tem que saber esses passos todos e o significado deles, é teórico. Então, não ignorem a matéria atendimento. Está no STM, está no STJ, está no MPU, está em qualquer órgão que trabalhe com o público. Então, ninguém estuda atendimento, ninguém. É muito engraçado, quando eu vou dar uma aula de atendimento, vem menos gente do que numa aula de ética. Que ética também a maioria ignora. Acho que é muito fácil. E não é. Tome cuidado com isso. Mas continuando. A gente parou na 29. Então, de novo, o atendimento ao público, para que seja considerado de qualidade, implica a satisfação de todas as necessidades do cliente? Totalmente errado. E a 30. A ação de um gestor público que habitualmente tem atitudes de menosprezo pelo trabalho dos seus colaboradores e lhes atribua tarefas com prazos inviáveis, trocou a palavra inexequível por inviável, aleluia, caracteriza falta de ética no trabalho? Inviável ou inexequível ou impraticável é assédio moral. Total falta de ética. Questão correta. Beleza? Questão 31. 31 está repetido aí sem querer, mas vamos lá. O assédio moral caracteriza uma relação antiética em que o empregado geralmente é exposto a situações humilhantes e constrangedoras no trabalho. Acabei repetindo sem querer, questão correta. Acerca do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens. Olha a diferença. Está no enunciado, de acordo com o decreto, né? Então vamos lá, questões aí que caíram para analista da Anatel e depois para técnico. Olha a quantidade de questões em cada uma das provas. 6 em cada prova. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Né? 7 na de analista, 7 na de técnico. Então vamos lá. Questão 32. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar, sendo ressalvados apenas os casos de segurança nacional e investigações policiais. Errado, faltou mais uma exceção, qual era? Interesse do Estado, né? Então é segurança nacional, investigação policial, interesse do Estado. Questão errada. 33. O trabalho que o servidor público desenvolve perante a comunidade é um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que este é também um cidadão integrante da sociedade. Em decorrência, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio, e sua remuneração, custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Olha o que a banca fez, juntou 2 deveres de um só, e fez isso em vários momentos na sequência. E aí, quando junta 2 num só, pode ser que tenha uma palavrinha a menos aí faltando. Não é o caso. Questão correta. De acordo com a letra do decreto, 2 deveres num só. Esse que fala sobre que o trabalho do servidor perante a comunidade é seu próprio bem-estar, para ele não esquecer que ele continua sendo cidadão, então tem que fazer direitinho do jeito que deveria ser feito. E depois falando que a moralidade se integra no direito. Lembrando que eu expliquei na aula. Moralidade se integrar no direito significa que o servidor, a partir do momento que ele tenha uma atitude imoral, ele também passa a ser ilegal, né? Passa a ser antiético. A moralidade vira lei, a moralidade vira norma. Questão correta. 34. O servidor público deve saber que causará dano moral quando tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente, bem como quando deixar qualquer pessoa à espera de solução que compita ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Até aí está certo ou errado?
Até aí está certo. Isso não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Questão correta. A banca só quis pegar quem nunca nem leu o decreto e vai para a prova sem ler, porque provavelmente você estranharia. Grave dano moral, ato de desumanidade, sendo que fila, como a gente já viu em sala, é algo normal. Não deveria ser, mas é considerado algo normal. Mas, à luz do código, questão correta. Próximo. 35. O servidor público deve abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, ainda que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Até aí? Correto. Mesmo estando na lei, se ele achar estranho, não faça. Vai tirar a dúvida. Deve, isto sim, exercer prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas com estrita moderação, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Pegou uma outra parte do decreto que também é correta. Ele pode usar suas prerrogativas funcionais, mas com estrita moderação. Não abusar das prerrogativas funcionais. Aquele exemplo da carteirada, por exemplo, que um servidor poderia dar para entrar num show gratuitamente. Ele estaria abusando das prerrogativas funcionais. É questão correta também. Oi? Órgãos públicos. Tá? Continuando. 36. O servidor da Anatel, como poderia ser de qualquer outro órgão, tá Anatel aí porque a prova era da Anatel, deve ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Até aí, beleza. Para que isso ocorra, deve ele ser probo, reto, leal, justo e cortês. Certo ou errado? Questão correta. Probo é honesto, reto é ter uma vida sem vícios, leal e justo nas suas decisões, leal ao órgão, ao cidadão e agir com justiça, e cortesia, que é a soma da empatia com a simpatia. Daí está correto. Respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Certo ou errado até aí? Respeitar as limitações, perceber que de repente a pessoa não tem um bom entendimento, explicar numa linguagem mais simples, até aí está correto. Sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Que princípio constitucional é esse? Impessoalidade, Escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a Anatel, aperfeiçoando com isso o processo de comunicação corporativa. Olha como a banca é sacana. Tudo certinho, até o final, aperfeiçoando o processo de comunicação é um outro dever, só que ele não tem que tomar a decisão melhor e mais vantajosa para a Anatel. É para quem? Para o bem comum. Tem que ser bom para o Estado, bom para o órgão e bom para o servidor. Em caso de que alguém saia prejudicado, nunca o cidadão. Então, questão errada, que seria para a Anatel. Não é para a Anatel, é para o bem comum. 37. São deveres dos titulares de entidade ou órgão da administração pública federal direta e indireta conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética, conforme o processo coordenado pela CEP, Comissão de Ética Pública. Certo ou errado até aí? Até aí está correto. Bem como assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções. O órgão, por exemplo, a cúpula do órgão tem que constituir uma sala, um computador, uma mesa para a comissão de ética poder trabalhar? Tem. Não adianta constituir uma comissão de ética e não dar condições para ela. Daí está correto. Inclusive para que do exercício das atribuições dos seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Cuidar, por exemplo, para que um membro de comissão de ética não sofra uma retaliação do chefe dele porque ele é membro da comissão de ética e, vez ou outra, ele vai ter que se ausentar do próprio trabalho para ir lá para a comissão. Certo ou errado? Questão correta. Essas são as condições que a cúpula do órgão tem que dar para a comissão de ética existir. Esse texto estava no decreto 1171, depois ele foi transferido para o 6029, que coloca ordem nessa questão da comissão de ética pública e tudo mais. Questão correta. 38. A proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. A proteção à identidade do denunciante, que deve ser mantida sob reserva se este assim o desejar, bem como a independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos,
São princípios que devem ser observados pelas comissões de ética em seus trabalhos? Questão correta. Correto. Por que está errado? Os três têm que decidir juntos, mas a comissão é independente. A comissão não recebe ordem de ninguém, a independência da comissão. Mas um integrante depende do outro. Então, os membros, os três serem independentes. Não independentes um do outro entre si. Os três membros da comissão de ética independentes do resto do órgão. Entendeu? Diga. Mas eu coloquei também, quando você falou que acontece de sofrer retaliação do chefe por conta dele saber que foi a pessoa. Eu falei de uma consequência que pode acontecer, mas não é o certo que aconteça. Nesse caso, ó, a questão está falando. Olha como é que ela diz. São deveres dos titulares de entidade ou órgão da administração pública federal, direta e indireta, conduzir em seu âmbito... Desculpa, é a 38, esquece. Olha como é que está escrito. A proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Primeira coisa, se você está sendo investigado por uma questão ética, seu nome não vai ser divulgado para todo mundo, ninguém vai queimar teu filme, né? Segunda coisa que está aí, a proteção à identidade do denunciante, que deve ser mantida sob reserva, se esse assim o desejar. Lembra que eu expliquei? Não existe denúncia anônima. O denunciado saberá quem denunciou. Mas se eu manifestar minha vontade, né, o denunciado não saberá até a conclusão que fui eu que denunciei. Beleza, aí está correto. E ainda continua. Bem como a independência e imparcialidade dos seus membros. Percebe? Não é a independência entre eles, é deles. Eles serem independentes e imparciais. Do exercício das atribuições dos seus integrantes, não lhes resulte, na apuração dos fatos, são princípios que devem ser observados pelas comissões de ética em seus trabalhos. Totalmente correto. A independência da comissão de ética não é independência interna. É a comissão de ética, a partir do momento que ela é constituída pela cúpula, a cúpula não tem mais moral sobre ela. A comissão de ética pode denunciar a própria cúpula para a CEP em Brasília? Pode. Só que, percebe, é um pouco difícil que isso ocorra. Por exemplo, a CEP, Comissão de Ética Pública, eu expliquei ontem, ela é escolhida por quem? Pelo Presidente da República. 7 membros com mandatos de 3 anos não coincidentes, 7 brasileiros natos ou naturalizados. Lembra que eu falei para vocês que uma das tarefas da CEP é avaliar a conduta ética, os textos, os documentos de presidente e ministros? Assim como a Comissão de Ética do órgão avalia as decisões da cúpula do próprio órgão. Pode parecer estranho, mas a CEP, ela passa a ter autonomia de denunciar o próprio presidente da República se ele fizer algo antiético. Assim como a comissão de ética de cada órgão tem autonomia e liberdade para denunciar a cúpula do órgão se a cúpula do órgão fizer algo errado. Só que é meio estranho, né? Eu, presidente da República, escolhi os membros da comissão e a comissão vai me denunciar depois? É difícil que isso ocorra, mas liberdade para isso existe. Tá? Então, por isso, questão correta. Então, essas foram as 7 que caíram na prova da Anatel, para analista. Caíram outras, uma porrada também para técnico. Então, vamos lá. Quanto ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgo os itens abaixo. 39. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre a manutenção da ordem constitucional. A ordem constitucional tem que ser mantida, mas a questão está errada, porque de acordo com o decreto, não é a ordem constitucional, e sim o quê? Sempre a manutenção do bem comum, e não da ordem constitucional. Errado. Só está errado porque o enunciado falou de acordo com o código. Ok? 40. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que consolida a moralidade do ato administrativo. Um de cada vez. Está do jeitinho que está no decreto, com as mesmas palavras. Agora vamos traduzir isso. O que é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade? Legalidade, a gente já sabe, está careca de saber que todos os atos administrativos devem respeitar a lei, não se faz aquilo que a lei não permite, ok? Só que, de repente, algum ato administrativo não tem uma finalidade tão boa, não é uma finalidade legal, alguma lei que traga prejuízo para as pessoas, isso existe sempre. O que aqui está querendo dizer é que, para que seja ético, tem que ter um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade.
algo que é publicado e aprovado é lei, mas tem que ter um fim bom, tem que ser bom para o cidadão. Criar uma lei que ferre com a vida do cidadão não mantém o equilíbrio entre legalidade e finalidade. É nesse sentido. Então, é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que consolida a moralidade do ato administrativo. A partir do momento que o servidor segue as leis e faz coisas boas, cuja finalidade é de acordo com o que as leis determinam e cujas leis são de acordo com aquilo que se determina, que se espera de finalidade, isso é uma conduta moral do servidor, seguir a lei e respeitar a finalidade. Se ele perceber que aquela finalidade está errada, embora a lei diga que aquilo tem que ser feito, não é uma atitude contrária ao interesse público, ele tem que se abster e procurar informação, conforme a gente viu em outra parte do decreto. Então, nesse caso, questão correta. 41. O referido Código de Ética criou o Tribunal de Ética, incumbindo de fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Certo ou errado? Totalmente errado. Não criou tribunal de ética, não tem tribunal, não tem julgamento, não tem nada disso. Criou comissão de ética e não tribunal. Questão errada. Vocês estão percebendo até aqui, nessas duas questões, que técnico tende a ter mais pegadinha do que analista? E que a interpretação é mais chata? Sempre, gente, toda vez, provas de técnicos são mais difíceis que as de analistas. Sempre. Sempre prova de nível médio é mais complicada que a de nível superior. Sem exceção. Continuando. 41. 42. Compete ao sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública. Certo ou errado? Questão correta. Agora, o que é esse sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal? Lembra, todo órgão tem suas comissões de ética. Existe a CEP, que é a Comissão de Ética Pública, que é a comissão das comissões. O sistema de gestão de ética nada mais é do que a CEP, presidindo esse sistema, e as comissões de cada órgão. Um órgão público pode ter mais do que uma comissão de ética? Pode. Aquela colocada pelo 1171 é só uma. Mas o órgão pode ter uma comissão de ética na área de compras, uma comissão de ética no RH? Pode. Se o órgão tiver mais comissões de ética, mesmo que elas não sejam colocadas como obrigatoriedade, elas também acabam pertencendo a esse mesmo sistema de gestão de ética. Então, quem compõe o sistema de gestão de ética? Comissão de Ética Pública, CEP, comissões de ética de cada órgão e comissões equivalentes. Qualquer comissão equivalente de ética compõe esse sistema. Comissão de licitação compõe esse sistema de gestão de ética? Compõe, porque não deixa de ser uma comissão focada em ética, ética em compras. Então ela compõe também. Questão correta. 43. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, julgue os itens, questões que caíram na última prova da ABIN. 43. Salvo os casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão em comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Certo ou errado? Com as mesmas palavras do decreto, questão totalmente correta. Percebe que o próprio CESP, numa prova anterior, diz sobre esse mesmo princípio constitucional da publicidade, colocando apenas 2 exceções. A questão estava errada, que são 3. Agora a questão já cita as 3 exceções. A banca se copia é questão bem parecida com a anterior. Questão correta, dessa vez, e por isso que eu insisto de estudar por questões de provas passadas. As bancas não só copiam umas às outras, como se copiam. E na boa, quanto ao assunto ética, chega um momento que não tem mais o que perguntar. É tão pequeno o decreto, os conceitos não são tão amplos assim. Haja criatividade para ficar criando questão que nunca caiu antes. Por isso que eu falo, fazendo em provas passadas em casa, você vai para a prova com a sensação de que já fez aquele tipo de questão. É bem mais fácil. 44.
A comissão de ética tem competência para aplicar a pena de censura ou advertência? Errado, é apenas a pena de censura, que é uma chamada verbal de atenção. Advertência, só a comissão disciplinar, e aí de acordo com 8.112, não com o decreto 1171. 45. O servidor deve comportar-se com base na conduta ética, ainda que essa conduta venha a violar dispositivo legal. Vai por partes. O servidor deve comportar-se com base na conduta ética? Sim. Ainda que essa conduta venha a violar dispositivo legal. Peraí. Se a conduta é ética, ela segue a lei. Como é que a lei viola dispositivo legal? Foi uma contradição de texto que a banca tentou colocar na tua cabeça. Questão errada. O servidor deve comportar-se com base na conduta ética e não violando o dispositivo legal de forma alguma. Aí ficaria correto. Questão errada. 46. Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional, podendo caracterizar, inclusive, violação ao Código de Ética, que será passível de censura. Perfeito. Essa questão está reforçando o fato de que a nossa vida pessoal se mistura com a vida profissional, de que isso pode ser passível de sanção para a comissão de ética e que a pena é a censura, que é a única sanção que uma comissão de ética pode aplicar. Questão correta. 47, uma questão que eu até comentei na aula. Pedro, servidor público, tem disponível em sua sala de trabalho 2 computadores. Ele é o único usuário dos equipamentos e sempre utiliza o computador que tem o pacote Office 2003 instalado, pois pela sua prática no software, executa os trabalhos com mais rapidez, atendendo assim aos anseios do novo perfil do servidor público, que além de ético, deve atender ao cidadão com perfeição e rapidez. Percebe que a banca está te induzindo. Ele está usando 2003, ele é rápido, ele é perfeito, ele é o cara. Está te induzindo. No entanto, o outro computador possui instalado o pacote Office 2007. Software esse que Pedro não consegue lidar com a mesma rapidez que com 2003. Nessa situação, Pedro, por não utilizar o 2007, tem uma postura antiética em relação ao decreto? Lembra que a gente viu nas aulas. O servidor é proibido, é vedado, deixar de usar o avanço tecnológico disponível ao alcance do seu mister funcional. Sendo assim, ele é obrigado a usar o 2007 e ser mais rápido com o 2007. O órgão pode estar errado de ter os 2 computadores disponíveis? Pode. O órgão pode estar errado de não ter treinado no uso do 2007? Pode. Mas o código de ética é para o servidor e não para o órgão. E ele tem que usar aquilo que é mais avançado sempre. Questão correta. É antiético. 48. João é servidor público e atende aos cidadãos de forma rápida, com muita cortesia e muita atenção. Nesse comportamento profissional, pode-se dizer que João pratica eficácia no atendimento? Outra de atendimento no meio de ética, e aí? João atende ao cidadão com muita cortesia, com muita atenção, então pode-se dizer que ele pratica eficácia no atendimento. Errado. Ele pratica eficiência. Olha só, cortesia e atenção são obrigações do servidor, não são? Está lá no decreto. Só que a questão falou muita cortesia, muita atenção. Muito é algo a mais. Se é algo a mais, é eficácia ou eficiência? Eficiência. Questão errada. Macete idiota. Eficácia tem 8 letras. Eficiência tem 10 letras. Eficiência não é maior que eficácia? Então eficiência é algo a mais. Pronto. Não esquece mais. Beleza? Gostou da dica, né? Efetividade é quando eu sou eficaz e eficiente e alguém acha legal. Um terceiro acha legal. Beleza? Resumindo, não é bem isso não. Mas para acertar a questão. 49. Não se limitar à distinção entre o bem e o mal, mas também ter foco no bem comum, é uma obrigação do servidor público de forma geral, com base no princípio constitucional da legalidade e também presente no decreto 1171. E aí? Um de cada vez. Quando vocês estavam fazendo sozinhos, vocês colocaram certo ou errado? Pois é, mas a questão está errada. Ah, sim, está errado. Não fica revoltado, não. Vamos lá. Olha, vai bloquear. Distinção entre o bem e o mal. Isso não é juízo de valor? Isso é bem, isso é mal, isso é juízo de valor. Juízo de valor é ética ou moral? Moral. Então é princípio da legalidade ou da moralidade? Moralidade. O erro da questão é falar que é legalidade. Vai me bloquear ainda?
Vai? Também não vou tirar suas dúvidas mais. Eu vou estar bloqueado, não vai ter nem como. Foi a única que eu errei, quer dizer, até agora foi a única que eu errei. Você só errou essa até agora? Show de bola. Show de bola. Mas essa daqui é do mal mesmo, né? Porque você lê, tá, tudo faz sentido, tudo tá bonitinho, mas distinção entre o bem e o mal é juízo de valor. O juízo de valor é moral, e moral não é legalidade, é moralidade, que está errado. 50. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, terá sempre que decidir entre o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto. Agora está errado. Agora vocês podem me bloquear. Olha só, qual era o número da questão que falava quase a mesma coisa? Questão 22, ó. Compara 22 com a 50. 22. O servidor público não pode desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, o servidor tem que decidir entre o legal e o ilegal, tal. Agora, olha 50. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, terá sempre que decidir. Tem que decidir, terá sempre que decidir. Essa é a diferença de uma para outra. Tem que decidir? Tem. Sempre por aquilo que é certo. Terá sempre que decidir entre o legal e o legal? Não, está decidido. É o legal. Gente, as duas questões são praticamente idênticas, as duas são do CESP. Caberia um recurso, dica de técnica de estudo agora com recurso. Você criar um recurso dizendo, prezado CESP, douta banca. Na prova de 1900 e lá vai bolinha, na questão 22, muito parecida com essa, o senhor CESP alegou que era correto. Agora o senhor diz que é errado. Peço, por favor, a alteração do gabarito para coincidir, para ser condizente com a questão que caiu no ano de 1900 e pouco, onde se alegava correto. Obrigado, candidato fulano de tal. Vai passar esse recurso para o CESP? Nunca. O CESP troca de professores a cada 2 anos. O que isso significa? São os mesmos assuntos, só que quem elabora a questão é uma outra pessoa. O que garante que uma pessoa vai pensar igual a outra e seguir a mesma linha de raciocínio? Para este autor, ele foi de acordo com o decreto, embora não cite de acordo com o decreto no enunciado. Para ele é a letra do decreto ao pé da letra. E o decreto diz que eu não tenho que decidir, e aqui está dizendo que eu tenho que decidir. Embora a outra questão tenha sido correta e também não falasse de acordo com o decreto, mas a banca julgou como correto porque possivelmente o autor da questão levou para o lado interpretativo e não para o lado do decreto. E aqui, se o autor da questão colocou errado, é porque ele levou ao lado do decreto e não para o lado interpretativo. Então, respondendo a pergunta que está na cabeça de cada um de vocês, de quem estiver assistindo, o que eu respondo na hora da prova quando cair isso? Certo ou errado? Segura na mão de Deus e vai. Não tenho que te responder. Você tem que ir no enunciado. Se o enunciado falar de acordo com o decreto, tem que estar com as palavras do decreto. Ponto. Se não tiver um enunciado que te ajude, vai ter que ser pela sua interpretação e coincidir com a interpretação do autor. Aqui, no caso, não tem um enunciado que te ajude. Mas geralmente tem. Tá? Geralmente tem. Então, assim, neste caso, foi considerado errado. No caso anterior, foi considerado correto. Foi por isso que aquele aluno me bloqueou. Quando ele falou que estava errado, quando ele falou que estava correto, eu mostrei que estava errado. Depois ele falou, então está errado. Eu mostrei, não, mas pode estar correto. Aí ele ficou doido, né? Acabou me bloqueando. Pode me bloquear se quiser. Enfim. Maluquices da banca, gente. Eu acho que é muito fácil para um professor a gente selecionar as questões que não vão dar problema nenhum, que vão mostrar um mundo maravilhoso. Aí eu, professor, fico bem na foto, porque estou respondendo tudo. Vocês com a autoestima elevada que estão acertando, que eu teria colocado só questão fácil. Eu acho que eu tenho que colocar o que cai em prova, a realidade de prova. E as bancas, infelizmente, ainda são assim. Em alguns momentos, não tão profissionais quanto poderiam ser. É a situação que vocês vão encontrar pela frente. Mas, dica minha, o que eu faria? Sempre que cair, na minha visão, tem que estar de acordo com o decreto, porque está colocado no decreto aquilo. Então, sempre o certo, para mim, e eu faria isso, não terá que decidir. Esse é o certo. Se a questão falar, terá que decidir entre o certo e o errado, justo e injusto, para mim está errado. O decreto não diz isso. Mesmo que seja interpretativo, não foi tirado do decreto? E o decreto diz que eu não tenho que decidir. Ponto. Se eu fosse o avaliador da banca, eu avaliaria à luz do decreto, que foi tirado de lá. Beleza?
E essa é a resposta mais comum, à luz do decreto. Continuando. 51. O servidor público deve resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros, que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas. Correto? Não. Errado. Errado porque vocês leram rápido. Olha só, se eu fizer uma ação moral, eu estou errado? Ou seria imoral, ilegal ou aético? Por que na aula eu pedi para grifar essas 3 palavras quando eu expliquei essa parte do decreto? Lembra que eu dei a dica? Muitas bancas tiram apenas uma letra de uma dessas palavras. E você considera correto, sendo que aí vai ficar errado. Olha por que está errado. O servidor deve resistir a todas as pressões superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros, que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, aonde que uma ação moral leva a vantagens indevidas e a tudo mais. O moral deixou a questão errada. É imorais, ilegais ou aéticas. Moral ficou errado. Imoral ficaria certo. Por causa de uma letra que você passa batido na leitura rápida. Errado. Continuando, 52. O trabalho de relações públicas pode ser realizado com qualidade quando se fundamenta tanto no modelo de atendimento humano quanto no modelo automatizado. Pô, ainda relações públicas? O que isso tem a ver com ética, meu Deus? Os órgãos públicos não precisam se comunicar com seus públicos internos e externos? A área de relações públicas não vai ter que respeitar os mesmos princípios éticos na comunicação ao público? Então a banca que resolveu perguntar: a relação pública pode ser feita tanto pelo modelo humano quanto por máquinas? Pode. Quando você vai num caixa eletrônico, é uma máquina que te atende. Se o caixa eletrônico for intuitivo, fácil de mexer, você vai sair de lá com uma boa aparência do banco que você entrou, uma boa impressão. Quando você liga no 0800, é uma gravação que te atende. Se essa gravação for ágil, o que geralmente não é, mas que te leva à solução do seu problema, você não vai sair com uma imagem positiva do órgão? Então, faz sentido estar no meio de ética também. E nesse caso, questão correta. Pode ser feito tanto pelo modelo humano quanto automatizado, muito embora seja melhor sempre pelo modelo humano, mas pode ser feito pelos dois. Questão correta. 53. Os códigos de ética determinam o comportamento dos agrupamentos humanos. E por essa razão, cada profissão pode ter seu próprio código. O pode deixou a questão correta. Se fosse cada profissão deve ter seu próprio código, ficaria errado, porque não existe lei no Brasil que obrigue as profissões a terem código de ética. Então elas podem ter. Agora, se tem que ser igualmente respeitado, igual ao código de ética 1171 por parte do servidor, como a gente viu no decreto. O código de ética profissional tem o mesmo peso e relevância do código de ética do servidor. Questão correta. 54. O comportamento profissional é influenciado pela ética e pelo aprendizado contínuo e pode variar de indivíduo para indivíduo. Como a gente viu na aula, questão correta. Tem gente que põe errada porque interpreta que o sujeito da questão é a ética. O sujeito da questão não é a ética, o sujeito da questão é o comportamento profissional. A ética não pode variar de indivíduo para indivíduo, porque a ética é a lei. Mas o comportamento profissional que é influenciado pela ética pode variar de indivíduo para indivíduo. Questão correta. Muita gente cai nessa. 55. Atender plenamente ao código de ética da empresa é condição necessária e suficiente para que um profissional seja eficiente e eficaz? Não. Lembra, eficácia é fazer o que é esperado, eficiência é algo a mais. Atender plenamente ao código de ética é minha obrigação ou algo a mais? Se a obrigação é apenas eficácia. Questão errada. 56. Eficácia, fazer o que é esperado. Eficácia, fazer o que é esperado. Eficiência, o algo a mais. No sentido de melhor aproveitamento dos recursos. O algo a mais. Então, lembrando, eficiência tem 10 letras, eficácia tem 7. 7? Tem menos. Então, eficiência é maior que eficácia, eficiência é algo a mais. Só porque a palavra é maior. Pronto, lembra só disso. 56. É vedado ao servidor público, proibido, receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie,
para o cumprimento da sua missão ou para, com a mesma finalidade, influenciar outro servidor. Totalmente correto. Lembrando, é proibido o servidor receber qualquer coisa para cumprir a missão. Depois da missão cumprida, talvez ele possa receber, mas depende do código de ética de cada órgão falar sobre isso. Questão correta. 57. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, deve existir uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com o patrimônio público, de julgar infrações e determinar punições, advertências e censuras administrativas cabíveis, bem como de aplicar multas e de executar a liquidação extrajudicial do patrimônio particular dos indiciados. Isso é comissão de ética ou é ex-mulher? Né? Enfim. Isso não. A única sanção que a comissão de ética pode aplicar é qual? Só a censura. Imagina, liquidação extrajudicial de patrimônio. Nunca. Para. Né? A ética é educativa, não é punitiva ao cubo, não. É educativa. Só a censura. Errado. 58. A respeito da palavra ética, julgue o item a seguir. A palavra ética é derivada do grego ethos e significa modo de ser ou caráter, o que implica necessariamente um juízo de valor sobre os desvios atávicos da conduta do homem em sociedade. Fizemos essa em sala. Qual é a resposta? Errado. Vários erros. Ética não é caráter, e sim comportamento ou modo de ser. Ética não implica juízo de valor, não cria opiniões sobre os desvios atávicos do homem em sociedade. Não, a ética avalia, está certo ou está errado, de acordo com a lei. Questão errada. 59. Com relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público, julgue os itens que se seguem. As decisões da Comissão de Ética, após análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, devem ser resumidas no relatório de desconformidade e com a menção explícita dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais comissões de ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Um de cada vez. Vamos lá. Todas as decisões de uma comissão de ética. Avaliou, tal, você estava errado. Vai ter que ser reduzido a termo, lembra? Você vai ter que assinar um documentinho. O nome desse documento é Relatório de Desconformidade. Daí está correto. Com a menção explícita dos nomes dos interessados. Pô, no relatório de desconformidade vai seu nome. Divulgadas no próprio órgão. Pô, aí não, cara. Vão pegar esse relatório de desconformidade, tirar cópia e entregar para cada pessoa, espalhar em cada sala, pendurar na parede, colocar no banheiro, ó, o fulano errou. Não. Isso fica limitado a quem de direito. Não há divulgação dos nomes das pessoas que cometeram uma atitude contrária à ética dentro do próprio órgão. Uma cópia vai para a CEP, Comissão de Ética Pública, que vai saber o nome, claro. Mas ela vai pegar essa informação, criar relatórios, mapas, planilhas, gráficos e espalhar para os órgãos de volta para mostrar estatísticas daquilo que normalmente acontece nos órgãos, mas sem citar os nomes. Então, como a questão fala, bem como remetidas às demais comissões de ética, acaba indo para as demais comissões de ética, mas estes mapas da CEP. Eu não vou pegar o meu relatório de desconformidade aqui do Ministério X e mandar para a Agência Reguladora Y. O que interessa para a Agência Reguladora Y, o que está acontecendo aqui no Ministério X diretamente? Não. Criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviço. Realmente, as comissões de ética são criadas com esse fito de criação da consciência ética, mas omitindo o nome das partes. Ok? Questão errada. E, última questão. Com relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público, julgue os itens. A Comissão de Ética não pode se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público concursado. Mas, não tendo como fazê-lo no caso do prestador de serviços contratado, cabe a ela, em tais circunstâncias, alegar a inexistência de previsão dessa situação no Código. Certo ou errado? E aí, a comissão de ética só pode avaliar coisas que servidor concursado fez? Não. E aquele médico voluntário que, sem receber um centavo, foi lá, se deu toda a alegria, mas naquele dia pisou na bola em relação à ética. Não vai responder por isso também, não?
Lembra que para a ética, qualquer pessoa é considerada servidor, ao olhar ético, não apenas o servidor concursado. Tem sim como fazer no caso de prestador de serviço contratado. Qual é a única sanção que a comissão de ética aplica? Censura. Não é uma chamada verbal de atenção? Pô, o órgão não pode chamar atenção verbalmente da empresa terceirizada por aquele fulano ter cometido um erro? Ou quem sabe até do próprio fulano, não faz isso não, isso está errado. Qual é o problema? Agora, só tem que tomar cuidado com uma coisa, que aí vai para um outro lado, para uma outra matéria. Dependendo da forma que o terceirizado for chamado a atenção por alguém do próprio órgão, ele pode clamar na justiça os mesmos direitos trabalhistas que o servidor do órgão possui, porque ele está sendo tratado igual ao funcionário do órgão. Então, qual é o cuidado certo no caso de um terceirizado? Alguém do órgão chama a atenção do supervisor do contrato, o supervisor do contrato chama a atenção da pessoa. Mas no dia a dia, cara, você está vendo o terceirizado fazer uma merda enorme. Tu vai deixar? Você dá uma chamadinha de atenção ali, né? Galera, de forma geral, como é que vocês foram então no simulado? Bem ou mal? Eu vou falar estatística normal, tá? Das 60 questões, se você errou 10, pode ficar preocupado. Você errou mais? Alguém errou mais do que 10? Duas? Então, não tem preocupação nenhuma, meu amigo. Pode chegar em casa hoje, dormir em paz, que provavelmente você vai gabaritar a ética nas próximas provas. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de ética.